Bom dia, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilê Shell Monanã, e como sempre tenho a grata satisfação de estar aqui nesse espaço com vocês. Bom, como toda semana a gente começa nosso ebó semanal, todo programa a gente começa com o ebó da gratidão. Ebó, para quem está chegando hoje, são rituais das religiões de matriz africana, tem uma infinidade de possibilidade de ebós, e tem os ebós comportamentais. E no caso, eu gosto muito de exercitar com vocês o ebó da gratidão. Para me ajudar, eu faço isso muito, para que eu não me esqueça de ser uma pessoa grata, né? Porque é muito fácil a gente ser ingrato com a vida, com a própria vida. Não digo com uma pessoa especificamente, mas às vezes somos ingratos até mesmo com a gente mesmo, com as minhas habilidades, com as minhas capacidades. Às vezes a gente ouve, tem tanta gente à nossa volta apontando os nossos defeitos, que a gente deixa de ver as nossas qualidades. E aí a gente passa a ser ingrata com a gente, com aquilo que o Lodumare nos deu, aquilo que nosso ori, nossa cabeça trouxe de mais rico para cá, para o Aie, para a terra, que são as nossas habilidades, que é a minha habilidade. Tem gente que tem habilidade de concentração, de se concentrar, as pessoas conseguem, ou para escrita, ou para matemática, ou para coisas manuais, são habilidades. Ou tem pessoas que têm habilidades de comunicação, de falar com as pessoas, de mobilizar pessoas, de articular pessoas, são habilidades. Isso não importa se é para trabalho, se é para a família, para os colegas, ou para a própria vida. Tudo isso são habilidades. Pessoas que vêm com habilidades de coisas manuais, seja costura, seja reboque de parede, porque se não fizer direito também não fica legal, não é verdade? São habilidades. Habilidades de se colocar no lugar do outro, são habilidades. Habilidade de ver com honestidade as minhas qualidades e os meus defeitos, para que eu possa me organizar a partir disso. E tudo isso, se eu olho as minhas habilidades, eu posso ser grata por aquilo que eu tenho e deixo de lamentar por aquilo que eu não tenho. E tenho a capacidade de reagir, de pôr minha vida para andar, independente do que eu estou vivendo naquele momento. Ou até mesmo de identificar uma habilidade num colega, num irmão, até num vizinho, que me falta e que pode me ajudar num momento que eu estou vivendo, e a minha habilidade pode faltar nessa outra pessoa, que eu posso ajudar essa outra pessoa também. Então, por isso que eu gosto e não abro mão desse ebó da gratidão que eu exercito com vocês toda semana. E lembrando, eu faço muito mais por mim do que por vocês. Eu espero que vocês entrem nesse barco comigo, porque isso tem me ajudado muito. Eu faço isso, compartilho isso com vocês, porque é algo que sempre me ajudou, né? Todo mundo passa por situações difíceis na vida, já passei por um monte, nem vou relatar. Como tem um amigo, né? Tem um rap que diz: se eu for falar de tristeza, meu tempo não dá. Então, porque o negócio é a gente olhar também as coisas boas, ser grata por elas, inclusive até mesmo pelos aprendizados com as coisas ruins, para que eu saia mais forte para desenvolver aqui, para tocar meu pré-projeto de vida aqui no Aie, na Terra, beleza? Bom, dando continuidade na nossa série sobre prosperidade e orixá, hoje a gente vai falar sobre o orixá da riqueza e da prosperidade, que é o orixá Adje. Adje é a própria prosperidade. E Adriana, o que a gente precisa para ser próspero? A gente já falou bastante de caráter e tal, mas a prosperidade, né, essa divindade, esse axé, para eu atrair o axé de Adje para minha vida, o ponto principal é o trabalho. A Adje vem
para as pessoas que trabalham, que gostam de trabalhar. Ou seja, não é a Mega Sena que vai te trazer prosperidade. Tanto que a gente tem um monte de histórias para comprovar isso. Quantos jogadores de futebol ganharam milhões e terminaram a vida quase sem ter onde morar? Quantas pessoas? Tem gente que conseguiu ganhar em loterias mais de uma vez na vida. Tem históricos, aqui no Brasil mesmo. Tem gente que ganhou na loteria mais de uma vez e perdeu absolutamente tudo. Ou seja, não cultuou a prosperidade. Cultuar o dinheiro não é cultuar a prosperidade. Agora, o trabalho, sim, é algo que atrai a prosperidade. E aí, vamos lá. Mas, Adriana, você está falando de trabalho, você fala sempre, né, sempre questiona o capital, o mercado, essa estrutura eurocêntrica que está aí, do consumo, do capital. E agora você está falando de trabalho? Sim, porque não tem nada a ver eu ser uma pessoa trabalhadora e eu me colocar enquanto escrava no mercado. Isso é uma outra coisa, tá? Eu não sou CLT já faz um tempo. Eu costumo brincar, que não é brincadeira, que Exu é meu patrão. Trabalho de segunda a segunda. De segunda a segunda. Sou abençoada há muitos anos, muito antes de ser Ialorixá, de trabalhar com aquilo que eu gosto, ou gosto de tudo aquilo que eu trabalho. E com isso eu me envolvo mais com as coisas fluem mais. Porque também, como eu costumo dizer, mesmo para fazer aquilo que a gente gosta, precisa fazer um monte de coisa que não gosta, não é? Então, se eu me atento ao trabalho, à importância do trabalho, e da perspectiva da cultura tradicional, você não pode ser preguiçoso, porque prosperidade é algo coletivo. É algo coletivo. E o preguiçoso é aquele que é carregado pela comunidade. É aquele que não lava um copo quando chega, não importa onde esteja, não precisa ser só no terreiro de candomblé, seja em casa, na família, tá vendo que a mãe trabalha, estuda, sustenta a família, né, e não consegue lavar um copo para contribuir na comunidade? Se viu que o banheiro está sujo, não importa quem está lá na tabelinha. Se você tem um tempinho e o banheiro está sujo, vá lavar o banheiro. Você também não usa o banheiro? Você está fortalecendo a comunidade como um todo. Então, o preguiçoso jamais será próspero. A prosperidade é uma relação direta com o trabalho. A G, ela despreza o preguiçoso. Despreza o egoísta, despreza aquele que não é capaz de compartilhar. E não é o dinheiro, não é você sair por aí, não é caridade. Caridade, eu já falei em alguns outros programas, eu sou totalmente contra essa palavra de caridade, esse comportamento de caridoso, porque caridade é algo que foi criado pelos cristãos, certo? De uma perspectiva onde da propriedade, onde eu posso fazer o inferno na terra, e aí eu vou lá de domingo e ponho lá na igreja o meu dinheiro, que é só meu, aí eu sou caridoso e orgulhoso, vou colocar lá o dinheiro, um cheque gordo lá, para pagar meu lugar ao céu. Isso não tem a ver com prosperidade, não tem a ver com ser próspero. Dessas pessoas que, eu sou tão caridosa, mas ela, caridosa de que perspectiva? É aquela pessoa que não se dispõe a sequer a ouvir o outro, não se dispõe a acolher um familiar numa necessidade, não se dispõe a dar sequer uma boa palavra. A pandemia ensinou bastante sobre isso. É pena que as pessoas não pararam para refletir. Um monte de gente cheio de dinheiro e sozinho, né? Não eram pessoas que não trabalham, pessoas que trabalham loucamente, mas na perspectiva,
nessa perspectiva de ser escrava do mercado do capital e do consumo, onde ela tem o seu dinheiro individual e ela pagava para limpar, pagava para médico, pagava comida, pagava limpeza, pagava tudo, mas sem uma rede de apoio. Quantas pessoas se viram, principalmente no primeiro ciclo da pandemia, mesmo tendo recurso e totalmente sozinhas em seus apartamentos, dependendo de vizinho que ia lá, ó, com uma vasilhinha de sopa na porta, da pessoa não ser capaz sequer de conseguir pôr uma água quente num saquinho de sopa pré-pronta. Essa pessoa, ela é pobre, paupérrima. E a pandemia mostrou isso para ela. Independente da quantidade de dinheiro que ela tinha na conta. Agora, as pessoas prósperas, mesmo em condição de necessidade, não lhe faltou. Sempre. E quantas pessoas? Pessoas receberam cesta básica e compartilharam com seus vizinhos. Mesmo sem saber se teria uma outra cesta uma semana depois ou 15 dias depois, e não lhe faltou a G1. Muita gente, o AG1, alimento. Muita gente voltou para o mapa da fome, sim, mas por conta da política do governo nefasto que nós tínhamos, devido a essa estrutura do capital, do acúmulo do capital, onde uma meia dúzia de pessoas querem, né, detém a riqueza do planeta e às custas, porque quanto mais, quando vocês veem na Forbes, fulana é a pessoa mais rica do mundo, para que ela seja a pessoa mais rica do mundo, milhares de pessoas passaram a ser as mais pobres do mundo. Essa é a matemática. E é muito simples. E a G não vai estar ligada a essas pessoas. A G vai estar ligada que compartilha, o compartilhar e o trabalhar. Então, vale mais do que você dar um cheque gordo, é você contribuir para a sua comunidade. E não necessariamente com dinheiro. Seja, contribuir na reforma do seu vizinho. Ai, vizinho, você está pondo areia sozinho para dentro? Posso te ajudar? Aceitar ajuda. Aceitar a mão de obra do outro. Aceitar aquilo que o outro tem para te dar. Porque muitas vezes o outro, seja o companheiro, a companheira, o filho, o irmão, o amengo, ele não tem dinheiro para te dar, mas ele tem o tempo dele para te disponibilizar, para ouvir todos os seus lamentos e lamúrias, suas reclamações, que às vezes até enche o saco, mas ainda assim ele está sempre ali de porta aberta para te receber. Isso vale mais do que um cheque gordo todo final do mês. Tenha uma boa palavra, mesmo que não seja a palavra que você gostaria de receber. Porque muitas vezes a gente quer receber, a gente quer ouvir aquilo que quer e não aquilo que precisa ouvir. Então, você ter um bom amigo que te diz aquilo que você precisa ouvir, isso é um sinal de você ser uma pessoa próspera, que é capaz, que tem um movimento para te redirecionar para um bom caminho. Então, meus amores, a G, ela não vai entrar numa casa de pessoas mesquinhas. A G jamais estará ao lado daqueles que são mesquinhos, que não são capazes de compartilhar. Tem gente que é tão mesquinha que não é capaz de gastar nem consigo mesmo. Seja uma comida que tem vontade. Gente, se eu não puder comer, tendo dinheiro, é óbvio, mas tem gente que não. Tem gente que mesmo tendo dinheiro, não vai gastar, porque eu tenho que comprar a casa, vou comprar a casa daqui 10 anos. E ele vai passar 10 anos sem comer aquilo que gostaria de comer, e ele pode só viver mais 9 anos. E morrer sem ter levado esse bom momento. Porque o que a gente leva são os bons e os maus momentos. A gente não leva a casa, não leva os 300 pares de sapato, não leva o carro zero.
E nós, da cultura tradicional, a gente entende que culto a orixá é um culto à ancestralidade. A gente entende que orixá, as pessoas deixam de existir, não só orixá, mas as pessoas. Eu vou deixar de existir o dia que pararem de pronunciar meu nome. Cada vez que você celebra seus avós, seus bisavós, seus pais, seus filhos, é uma forma de fortalecer a energia e a existência daquela pessoa. Celebrar, lembrar os bons momentos. Isso tudo é uma forma de culto. Ou seja, ninguém vai lembrar, vai falar do número que você tinha na conta bancária. Vai falar dos bons e maus momentos que viveu com você. Isso sim é ser uma pessoa próspera. Isso sim é uma pessoa que vai deixar legado. Uma pessoa que será lembrada. E mesmo quando devolver seu corpo físico para o Aie, para a Terra, se manterá vivo nas memórias e nos corações daqueles que ficam. Bom, espero que vocês tenham gostado da provocação do dia de hoje e mandem suas mensagens, compartilhe esse vídeo, esse podcast, curta, fortaleça o nosso trabalho, valeu? Um beijo grande e até semana que vem. O Ed Nanã é uma realização do Instituto Omonanã e conta com a produção de Ifachei, Aline Rocha, Fábio Mileque, Gleice Bezerra e Juliana Vieira. E eu sou Adriana de Nanã.